2 Samuel capítulo 23. O som, Mateus, por favor. 2 Samuel 23, 11, 12. Os irmãos acharam? O texto diz assim: E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. O Senhor operou um grande livramento. Olha só, isso aqui nós temos como uma lição para nós, de que tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos, nós passamos a entender que nesta caminhada, muitas das nossas orações, não estou dizendo que Deus não quer que nós venhamos orar, de maneira nenhuma. Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco, e neste relacionamento com Deus, nós temos através da oração. A oração é o momento onde nós nos relacionamos com o Senhor, aonde nós temos uma direção do Senhor, aonde nós alimentamos uma fé, uma esperança. Amém? A oração é o combustível para a nossa caminhada. A oração é o combustível para nós caminharmos. Mas você sabia que em muitos momentos da nossa vida, Deus responde a cada um de nós, não é pela oração que nós fazemos? Existem pessoas que estão em batalhas, entraves na vida, em que oram ao Senhor, que falam com Deus, e na oração, eles suplicam ao Senhor. Quantas vezes eu me deparo assim também, quantas vezes eu me encontro assim também, orando ao Senhor, e por muitos anos orando ao Senhor, no mesmo sentido, no mesmo propósito, nunca recebi do Senhor algumas coisas que eu orei. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus me fez entender que existem respostas de Deus que não vêm através da oração. Existem respostas de Deus que não vêm através da oração, vêm através da ação. Vem através da ação. É o momento que nós temos que agir, e tem o momento que nós temos que orar. O momento em que nós agimos e o momento em que nós oramos. Nós oramos para manter o relacionamento com Deus, mas a minha ação move a mão de Deus. A minha ação move a mão de Deus. Amém? Então, a partir do entendimento que Deus, Ele ouve e mantém um relacionamento conosco através da oração, Deus se agrada da ação, porque a ação é resultado de uma fé. Quer ver como que a Bíblia se move por ação? A Bíblia se move por ação. Engajado em oração, engajado na ação, nós vemos o mover de Deus. A Bíblia diz que Deus leva o povo que saiu do Egito pelas terras que davam cercanias do território dos filisteus. Deus não queria que eles passassem pelo território dos filisteus, então eles contornam devido a uma direção de Deus e vão para Piairote. Piairote era o sentido mais longo para chegar no destino que eles acabaram de chegar pelo Mar Vermelho. Então, quando eles se deparam de frente ao mar, a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor: Senhor,
E agora? Agora o que, Moisés? Mudou o solo, agora não é solo, agora é água. Ó, agora é água. Mas diga aos filhos de Israel que marchem. Olha só, Deus disse para Moisés assim: diga aos filhos de Israel que marchem, mas você tem que ter ação. Você tem que ter ação. Por quê? Porque quando você tocar com a ponta do cajado nas águas, elas vão se abrir. Só que essa interpretação de tocar com o cajado nas águas fica um pouco distante de uma realidade. Porque nós estamos falando com o Senhor Moisés. O Senhor Moisés, que estava com mais de 80 anos, olha só, com mais de 80 anos estava Moisés. Já não era um jovem e nenhum de meia idade, já era um senhor de 80 anos. Então o cajado não era apenas o símbolo que ele carregava do seu ministério, que era o ministério pastoral, que era o serviço pastoral. O cajado servia para pastorear. Só que Moisés estava com 80 anos. Então o cajado não lhe servia para pastoreio, mas o cajado servia para conduzir o seu corpo que já estava em idade. Então quando Deus disse, olha que interessante, quando Deus disse: Moisés, toca com o seu cajado nas águas, ou seja, continua fazendo aquilo que você está fazendo todos os dias da sua vida. Aleluia, aleluia. Nunca esqueça, para o povo, diga que marche, mas para você, continua fazendo o que você sempre fez. Então olha só, quando Deus fala assim, toca nas águas, Deus não estava querendo que Moisés fizesse assim, ó. Não, Deus estava querendo que Moisés continuasse caminhando. Está entendendo? Moisés coloca o cajado e entra na água. Quando ele coloca o cajado e entra na água, a Bíblia diz que veio, o Senhor soprou um vento. Ó. Por quê? Porque Moisés teve ação. Teve ação. Ele agiu. Ele foi além da sua oração, porque na oração Deus disse: diga a Israel que marche, mas você toca nas águas. Está entendendo? Foi quando ele tocou nas águas, as águas se abriram. Por quê? Porque Deus requer de nós ação. Ação. E quando nós nos movemos em ação, no mover em ação, Deus faz aquilo que nós precisamos, que precisa ser feito. Então nesse texto, fora outros textos que nós temos, daquilo que gera o resultado da fé, ação. A Bíblia é farta em mostrar isso. Então quando nós olhamos para esse texto de 2 Samuel, nós estamos num cenário. O cenário era um cenário de mudança, de instabilidade política, porque Israel estava num período de transição. E neste período de transição, aonde nós podemos observar que um rei estava sendo abatido e um rei estava se levantando, e o governo deste rei estava no início, estava iniciando. Então logo nós temos no início do período do monarca Davi, nós temos muita instabilidade. Por quê? Porque os inimigos facilmente entravam em Israel a hora que queriam e levavam aquilo que Israel produzia, levavam o que Israel tinha. Nesse período de instabilidade, de medo, nós podemos observar que Israel era presa fácil para os seus inimigos. Então o texto continua mostrando para nós, de uma forma, que os inimigos faziam sempre o que queria,
Os inimigos faziam sempre o que queria. Grave isso na mente. Os inimigos faziam sempre o que queria. 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 Grave isso na mente, que isso que é forte. Os inimigos só fazem aquilo que eles querem porque nós estamos em instabilidade emocional, espiritual. O nosso inimigo, ele é sujo. O nosso inimigo, ele só age e prevalece quando nós estamos em instabilidade espiritual, instabilidade emocional. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que todas as áreas da sua vida sejam estáveis, e na estabilidade da sua vida com Deus, os inimigos caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós podemos qualificar os inimigos como inimigos que muitas vezes são inimigos vencíveis. Então, o texto que nós lemos no verso 11 está dentro de um contexto que mostra que Davi tinha os seus valentes. Aqui nós temos os valentes de Davi, do qual Davi tinha 37 valentes. 37 valentes. A Bíblia vai dizer para nós que desses 37 valentes eram originários de um tempo, olha só que interessante. Eles eram originários de um tempo em que Davi estava se preparando para assumir o trono de Israel. A Bíblia diz que Davi, ele se embrenha pelas terras dos filisteus, e nas terras dos filisteus ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Caverna de Adulão era o refúgio de Davi, ou foi o refúgio de Davi, depois de ficar nas terras dos filisteus por um tempo. Davi se refugia na caverna de Adulão. Ainda Davi não era rei. A fama de Davi era que Davi tinha vencido o gigante, mas Davi não era rei. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Davi, ele se refugia na caverna de Adulão. Quando Davi se refugia na caverna de Adulão, a Bíblia mostra para nós que muitas pessoas, ao saberem que Davi estava refugiado na caverna de Adulão, eles vão até Davi para receber conselhos de Davi. E a Bíblia mostra para nós que 400 pessoas ou 400 homens se alinham a Davi na caverna de Adulão. Olha só, 400 pessoas se alinham no mesmo propósito de Davi, e Davi ensina-os táticas de guerra, ensina-os propósito de vencer batalha. E a Bíblia mostra para nós que de 400 eram aqueles que estavam afastados da sociedade porque eram bandidos, eram depressivos e eram endividados. Ó, que classe de pessoas se alinham a Davi? E a Bíblia mostra para nós que Davi treina os 400 soldados na caverna de Adulão. Quando Davi assume o trono, Davi assumindo o trono, estes valentes que haviam sido treinados por Davi na caverna de Adulão, são eles aqueles que seriam capitães, soldados de um dos maiores exércitos que Israel já teve, que foi o exército de Davi. Desse exército ou preparação de soldados, 400, Davi tem 37, em que eles faziam poucas coisas. Eles exercitavam pouco. O menorzinho de Davi, um dia teve uma peleja, ele sozinho, está aqui o texto, ele sozinho matou 800 inimigos. 800 inimigos, o menorzinho. Aí depois teve um outro, que ele pega a batalhar, e ele começa a batalhar de manhã e vai até a tarde. De tanto ele matar pessoas, a espada estava grudada nas suas mãos, fundiu na sua mão de tanto sangue, porque matou pessoas de manhã até a tarde. Pouquinho. Aí depois nós temos esse que nós vamos aqui tirar algumas lições. Samá foi um dos grandes soldados de Davi, eu posso dizer, foi um capitão de Davi nas suas batalhas.
E Samar nos ensina muitas coisas importantes para nós. Nós estamos em batalhas, não estamos matando pessoas, não estamos derrotando pessoas, não estamos tirando vida de pessoas, até porque quando nós olhamos esses textos, são sombras para aquilo que nós vivemos hoje. E nós precisamos entender que estamos em batalha. Nós estamos em batalhas. E nós precisamos tirar algumas lições das batalhas vencidas pelos grandes homens da Bíblia. Nós precisamos tirar lições daqueles que venceram grandes batalhas. Nós temos Samar. Samar, a Bíblia começa a dizer para nós que Samar, ele estava em um momento da sua vida em que os inimigos com facilidade tomavam aquilo que eles plantavam. Samar é a representação de uma pessoa que não aceita mais ser derrotado pelo inimigo. Não aceita mais ser destruído pelo inimigo. Não aceita mais o inimigo prevalecer e levar aquilo que ele tem de mais precioso. A Bíblia mostra para nós que Samar, ele é a inspiração para aqueles que se revoltam contra aquilo que o inimigo faz para roubar, matar e destruir. Samar é a figura daquele que não aceita mais ver o inimigo roubar, matar e destruir. É aquele que parte para cima. É aquele que sabe que está em guerra. É aquele que sabe que a guerra é uma realidade. E todos nós enfrentamos guerras todos os dias. Todos nós enfrentamos guerras terríveis todos os dias. E Samar é uma inspiração para nós. E algumas lições nós temos que tirar de Samar. A Bíblia diz que a Bíblia mostra para nós que uma das lições que Samar transmite para nós está no verso 11. Se ajuntaram numa grande multidão, aonde havia um pedaço de terra. Note, havia uma grande multidão que estava no mesmo pedaço de terra que Samar. Estava no mesmo território de Samar. Por quê? Porque este território era o território de plantio e colheita. Se estava mostrando para nós que era os territórios aonde Samar estava, podia-se dizer, porque a Bíblia mostra para nós que ele tinha identificação familiar, porque mostra para nós que ele era Ararita, filho de Agé, que na realidade, se a Bíblia mostra que ele estava dentro de uma descendência familiar, estava mostrando as terras, indica que estas terras eram da família de Samar. Era das terras da família de Samar. Então, a Bíblia mostra que nas terras da família de Samar tinha uma grande multidão. Irmãos, raciocine comigo. Não é uma grande multidão que quer vencer? Não são todos que querem vencer? Não são todos que dizem assim: eu quero vencer, eu vou para o céu, aí Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus falou para mim, usou um profeta que vai realizar na minha vida. Não é uma multidão de pessoas que diz assim, que Deus vai realizar alguma coisa, que Deus vai fazer, que Deus vai entregar, Deus vai me entregar uma chave, Deus vai me entregar isso, Deus vai me entregar aquilo. Irmãos, não limitando Deus, Deus faz como Ele quer, amém? Mas olhe só, aqui a Bíblia diz que naquele mesmo pedaço de terra tinha uma grande multidão. Então logo nós podemos entender, se estava no tempo da colheita, nós podemos ver que o inimigo vinha para roubar aquilo que eles estavam colhendo, ou que estava no tempo da colheita e que eles já haviam colhido. Agora você imagine, irmãos, olha só, podemos tentar imaginar. Samar dizia assim: meus irmãos, é tempo de colheita, e nós sabemos que no tempo da colheita os nossos inimigos vêm e roubam aquilo que nós colhemos. Já colhemos, ensacamos, está no celeiro. E nós sabemos que de tempos em tempos
eles vêm e levam tudo o que nós plantamos. Vamos enfrentar os nossos inimigos? Vamos! Vamos! Não é assim? Não é assim? Vamos para cima! Eu vou chamar! Eu estou preparado, chamar! Eu estou preparado! Ai, meu Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Vamos para o céu, glória a Deus! Pastor, nós vamos para o céu, pastor! Nós vamos para o céu, pastor! No momento em que eles ouvem de Samar, nós vamos enfrentar o nosso inimigo. E nós vamos vencer o nosso inimigo, porque Deus está conosco. Aleluia, eu gosto de conjecturar essas coisas, irmão. Eu gosto de conjecturar. Eu fico imaginando, às vezes eu estou na história, eu começo a tentar imaginar para que eu possa aplicar na minha vida e não se frustrar com o tempo. Amém? Então Samar, ele começa, como ele era um dos capitães de Davi, Samar começa a estratégia de guerra. Os nossos inimigos vão vir pelo norte, e nós vamos estar preparados, e nós vamos fazer emboscadas a eles, e quando eles vierem, nós atacaremos pelas costas, e venceremos todos. Ei, Samar, estamos juntos, Samar! A estratégia estava pronta. A Bíblia diz que a multidão estava nas terras de Samar. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você quer vencer batalhas? Você quer, em nome do Senhor Jesus, defender aquilo que Deus te deu? Você quer defender aquilo que Deus te deu? Você quer defender aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos? Você quer defender? Então olhe só o que eu vou dizer em nome do Senhor Jesus. Nunca conte com multidão. Nunca conte com multidão. Nunca conte com pessoas. Você pode, em nome do Senhor Jesus, comunicar seus sonhos, você pode mostrar os seus propósitos, você pode até mesmo ouvir que está junto, mas quando a batalha vem, não se frustre em nome de Jesus, porque para defender aquilo que tem, só vai defender aquilo que sabe o real valor. Qual é o real valor da sua salvação? Então não espere o seu cônjuge, seu amigo, seu colega, seu parente ser salvo para você ser salvo. Seja salvo você, defenda a sua salvação. Aleluia, defenda aquilo que Deus já entregou para você, defenda aquilo que Deus já fez para você, defenda em nome de Jesus. Não espere do seu cônjuge, não espere do seu amigo, não espere do seu parente, não espere, defenda a salvação que Deus já entregou para você. Defenda aquilo que o Senhor já despertou em você, em nome do Senhor Jesus. Não espere que a multidão vá te ajudar a ser salvo em Cristo. Não espere que a multidão vá te abençoar para ajudar a comprar alguma coisa. Não espere a multidão te ajudar. Não espere da multidão, não espere da multidão. Não se frustre no meio do caminho. E hoje nós podemos observar que muitas pessoas estão frustradas no meio do caminho com Deus, porque confiou nas pessoas. Não confie nas pessoas. Aleluia. Não confie a sua salvação a pessoas. Não confie a sua vida íntima às pessoas. Não confie as coisas particulares às pessoas. Não confie em nome de Jesus. Aleluia. Porque Samar estava, antes do inimigo vir, Samar estava com uma multidão. E a Bíblia mostra para nós que a primeira coisa que o inimigo vai fazer é intimidar aqueles que estão à sua volta. Quer ver quantas batalhas você já teve na vida? Pastor, inúmeras. Quantas delas você teve apoio? Quantas delas você teve apoio? Quantas delas te apoiaram? Quantas delas? Está entendendo? Então olha só, foram muitas batalhas e pouca ajuda. Foi, pastor.
Porque o inimigo não te venceu? Não sei, pastor. Foi porque Deus nunca te deixou. Agora, porque nunca Deus te deixou, por quê? Porque você estava batalhando por aquilo que Ele já deu para você. Primeira lição que Samar nos mostra: não dependa das pessoas para defender aquilo que é seu. Não dependa das pessoas para defender aquilo que é seu. Por quê? Porque aquilo que é seu tem um valor sentimental colocado naquilo. Amém? Tem um valor de sentimento. Quantas pessoas que valorizam coisas tão simples, mas simples aos olhos daquele que não sabe o preço que um dia você pagou para tê-lo. Quantas pessoas que tem lá, irmãos, fazem coleção das coisas, coleção disso, coleção daquilo, aí tem lá, aquilo ali é uma coisa insignificante, mas quando ele olha para aquilo, aquilo tem um valor no seu sentimento memorável, grandioso. Nunca espere que alguém vá defender isto que você dá real valor. Por quê? Porque é valor para você, é seu valor, é o valor que você dá. Então valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que você tem, porque as pessoas não vão saber valorizar aquilo que Deus já te deu. Aleluia. Samar, ele estava diante da multidão, e a multidão não sabia o real valor que tinha aquele campo de lentilha. Mas Samar sabia. Samar sabia. Aleluia. Samar sabia. Aleluia. A irmã Iraci, ela me parou esses dias aí. E, pastor, ore por mim, pastor. Uma saudade tamanha, né? Ela me disse, uma saudade, pastor. Eu falei, eu sei o valor que tinha, né? Continua firme. Um dia nós nos encontraremos lá na glória. Nós nos encontraremos lá na glória. Aleluia. Amém? Tudo tem um valor para cada um de nós, um valor pessoal. Não espere que as pessoas valorizem aquilo que é seu. Vá para cima. Vá para cima em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós que Samar continua nos ensinando a responsabilidade de defender aquilo que é nosso. Por quê? Porque quando os inimigos começaram a despontar para atacar, a Bíblia diz: ajuntaram-se uma grande multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Valorize aquilo que você acha que tem valor, e que tem valor tamanho para você. Lute, batalhe, não desista. Não desista. Você sonha com propósitos no Senhor, ou a sua vida acabou aqui? A sua vida acabou aqui? Ou você tem sonhos no Senhor ainda? Você tem desejos no Senhor, você tem propósitos no Senhor, você tem ainda uma chamada no Senhor, você tem, está disposto a lutar, está disposto a lutar, você está disposto a olhar para frente e falar assim, olha, daqui a 15 anos se Jesus não voltar, eu quero estar assim, assim, assim. Você já fez esses sonhos? Então olhe só, em nome de Jesus, lute por eles, batalhe por eles, vá em cima, vá para cima, não deixe cair não, vá para cima. Por quê? Porque a multidão foge quando o inimigo vem. Quem está sozinho, pensa que está sozinho, porque tem alguém que está junto, irmão. Tem alguém que está junto. Alguém de decisão, Deus está junto. Alguém que tem decisão e tem vontade, Deus está junto. Deus não desampara. Deus não nos desampara. Deus não desampara nós, não. Deus está junto daqueles que batalham. Deus está junto daqueles que lutam. Deus está junto daqueles que se empenham. Deus está junto daqueles que se esforçam. Deus está junto. Deus está junto. Deus está junto. Deus está junto de cada um que batalha. Porque o texto diz que os inimigos começaram a vir. Os inimigos estavam vindo. Quando os inimigos se despontaram, a multidão foi embora, mas Samar ficou na mesma posição.
Samar ficou na mesma posição. Por quê? Porque Samar sabia o real valor que tinha as terras, com aquele campo de lentilha. E ele disse: dessa vez o inimigo não vai pôr a mão. Dessa vez o inimigo não vai pôr a mão. Irmão, olha que confiança. Olha que confiança. Um homem sozinho para defender um campo de lentilha. Para defender um campo de lentilha. O que eu aprendo com isso? Que Deus recompensa quem luta e se esforça. Deus nunca vai abençoar pessoas que não se esforçam. Deus nunca vai cumprir sonhos de pessoas que não se esforçam. Deus nunca vai cumprir sonhos de pessoas que não lutam e batalham. Se você tem sonhos, objetivo na vida, se você tem um propósito na vida, se você tem um real sentido na sua família, naquilo que você já recebeu de Deus, na sua salvação, se você sabe o que Deus colocou nas suas mãos para fazer, então em nome do Senhor Jesus, continue batalhando, continue lutando, porque o Senhor recompensará a obra das suas mãos. O Senhor vai dar um grande livramento para você, o Senhor vai proporcionar um grande livramento para você. Aleluia! Aleluia! E eu estou falando nesta noite com pessoas que têm propósitos específicos, que têm propósito específico nessa terra. Eu estou falando nesta noite com pessoas que vão se colocar de pé e dizer: a partir de hoje o inimigo não vence mais, o desânimo não vence mais, a fraqueza não vence mais, aquilo que antes me colocava para baixo, hoje não me vence mais. Por quê? Porque eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou clamar e Deus vai responder.